Efésios, capítulo 1, versículos 1-2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, dirige-se aos fiéis que vivem em Éfeso, pessoas separadas para Deus e firmes na fé em Cristo. Ele inicia sua mensagem oferecendo graça e paz, que não vêm dos homens, mas procedem diretamente de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, fonte de toda esperança, consolo e direção espiritual. Versículos 3 e 6. Paulo eleva sua voz em louvor, declarando que Deus é digno de toda honra, pois em Cristo Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Antes mesmo da fundação do mundo, Deus já havia nos escolhido para vivermos em santidade e amor diante dele. Em seu plano eterno, decidiu nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo. Essa decisão não foi baseada em méritos humanos, mas no puro prazer da vontade divina, para que a glória de sua graça fosse exaltada. Graça essa que ele derramou livremente sobre nós por meio do seu Filho amado. Versículos 7 e 10. Em Cristo, recebemos redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo a imensurável riqueza da graça de Deus. Essa graça foi concedida com toda sabedoria e entendimento, revelando o mistério da sua vontade, unir todas as coisas, tanto as que estão nos céus, quanto as que estão na terra, sob o governo de Cristo. No tempo determinado por Deus, tudo converge para Ele, trazendo ordem, propósito e restauração à criação. Versículos 11 e 12. Nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que realiza todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Fomos chamados para viver de modo que a nossa existência glorifique a Deus, nós que primeiramente colocamos nossa esperança em Cristo. Versículos 13 e 14. Paulo lembra que, após ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e crerem em Cristo, os fiéis foram selados com o Espírito Santo da promessa. Esse Espírito é o sinal e a garantia da herança que nos está reservada, até a plena redenção daqueles que pertencem a Deus, tudo isso para o louvor da sua glória. Versículos 15 e 16. Por causa dessa fé viva no Senhor Jesus e do amor demonstrado por todos os santos, Paulo afirma que não deixa de dar graças a Deus por eles, lembrando-se continuamente deles em suas orações. Versículos 17 e 19. Ele ora para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Paulo deseja que os olhos do coração sejam iluminados, para que os fiéis compreendam a esperança do chamado de Deus, as riquezas da herança reservada aos santos e a incomparável grandeza do seu poder em favor dos que creem. Poder esse que atua de forma eficaz e real. Versículos 20 e 23. Esse poder foi manifestado quando Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos e o fez assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, autoridade, poder e domínio, e acima de todo nome que possa ser pronunciado, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e o constituiu como cabeça sobre todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Efésios, capítulo 2, versículos 1-3. Paulo recorda aos fiéis a condição em que todos se encontravam antes da ação transformadora de Deus. Eles estavam espiritualmente mortos em seus delitos e pecados, vivendo segundo o curso deste mundo, guiados por valores corrompidos e influenciados por forças que se opõem a Deus. Andavam conforme desejos desordenados da carne e da mente, seguindo impulsos que afastavam da vida verdadeira. Nessa condição, estavam sujeitos às consequências do pecado, sem esperança e sem direção espiritual. Versículos 4-7. Mas Deus, rico em misericórdia e movido por grande amor, interveio.
Mesmo quando ainda estávamos mortos em nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Essa nova vida é resultado da graça divina, não de esforço humano. Deus nos ressuscitou espiritualmente e nos fez assentar com Cristo nas regiões celestiais, para demonstrar, agora e nas eras futuras, as incomparáveis riquezas da sua graça expressas em bondade para conosco. Versículos 8 e 10. Paulo declara com clareza que a salvação vem exclusivamente pela graça, mediante a fé. Isso não procede das obras para que ninguém se glorie. É dom de Deus. Somos obra das suas mãos, criados em Cristo Jesus para a prática de boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que vivêssemos nelas. Assim, a fé verdadeira se manifesta em uma vida transformada. Versículos 11 e 13. Paulo então convida os gentios a se lembrarem de sua antiga condição, separados das alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Contudo, agora em Cristo Jesus, aqueles que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo. O que era distância tornou-se comunhão, o que era exclusão tornou-se acesso. Versículos 14 e 16. Cristo é a nossa paz. Ele derrubou o muro de separação que existia entre povos, destruindo a inimizade por meio do seu sacrifício. Em seu corpo, ele criou um novo ser humano, promovendo reconciliação. Pela cruz, ambos, judeus e gentios, foram reconciliados com Deus em um só corpo, eliminando toda hostilidade. Versículos 17 e 18. Cristo anunciou paz tanto aos que estavam longe quanto aos que estavam perto. Por meio dele, todos têm acesso ao Pai em um mesmo Espírito. A reconciliação não é apenas entre pessoas, mas também com Deus, restaurando o relacionamento rompido. Versículos 19 e 22. Assim, os fiéis já não são estrangeiros nem forasteiros, mas membros da família de Deus. Estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Cristo Jesus como a principal pedra angular. Nele, todo o edifício cresce de forma harmoniosa, tornando-se um templo santo no Senhor. Em Cristo, todos são edificados juntos para se tornarem morada de Deus por meio do Espírito. Efésios, capítulo 3, versículos 1 e 4. Por causa de tudo o que foi dito anteriormente, Paulo se apresenta como prisioneiro de Cristo Jesus em favor dos gentios. Sua prisão não é vista como derrota, mas como parte do plano divino. Ele escreve consciente de que seu sofrimento está ligado à missão que recebeu de Deus. Paulo explica que lhe foi confiada uma administração especial da graça, a responsabilidade de anunciar aquilo que Deus revelou a ele por revelação direta. Esse mistério, antes oculto, agora pode ser compreendido à medida que suas palavras são lidas com atenção e fé. Versículos 5 e 6. Paulo afirma que esse mistério não foi dado a conhecer plenamente em gerações passadas, como agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. O conteúdo desse mistério é grandioso. Os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e participantes da mesma promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Aquilo que antes separava povos, agora é substituído por uma unidade espiritual profunda. Versículos 7 e 9, Paulo declara que se tornou ministro desse Evangelho, segundo o dom da graça de Deus, concedido a ele pelo exercício do poder divino. Mesmo se considerando o menor entre todos os santos, recebeu a missão de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Sua tarefa também era tornar claro a todos o plano que esteve oculto por séculos em Deus, o Criador de todas as coisas, mas que agora se manifesta com clareza. A paz do Senhor. Aqui você encontra leituras completas da Bíblia narradas todos os dias. Se inscreva para acompanhar e fortalecer sua fé pela palavra. E autoridades nas regiões celestiais. Tudo isso acontece conforme o plano eterno que Deus realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor.
A igreja, portanto, não é apenas uma instituição terrena, mas um instrumento cósmico da revelação da sabedoria de Deus. Versículos 12 e 13. Em Cristo temos liberdade e acesso confiante à presença de Deus por meio da fé. Por isso, Paulo encoraja os fiéis a não desanimarem diante de suas tribulações, pois elas existem para a glória deles. O sofrimento do apóstolo é apresentado como parte do avanço do reino e não como motivo de vergonha. Versículos 14 e 15. Paulo então se volta para a oração. Ele se ajoelha diante do Pai, de quem recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Esse gesto revela profunda reverência, humildade e dependência total de Deus, reconhecendo-o como a fonte de toda a vida e identidade. Versículos 16 e 17. Ele ora para que Deus, segundo a riqueza da sua glória, fortaleça os fiéis com poder no íntimo do seu ser, por meio do Espírito. Seu desejo é que Cristo habite no coração deles pela fé e que estejam firmemente enraizados e alicerçados no amor. Versículos 18 e 19. Paulo pede que os fiéis sejam capacitados a compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, um amor que excede todo o conhecimento humano. Ele ora para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus, vivendo uma experiência espiritual profunda e transformadora. Versículos 20 e 21. Por fim, Paulo encerra com uma declaração de louvor. Ele afirma que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Efésios, capítulo 4, versículos 1 a 3. Paulo exorta os fiéis a viverem de maneira digna do chamado que receberam. Ele os convida a uma vida marcada por humildade, mansidão e paciência, suportando uns aos outros em amor. A unidade não é algo automático, mas deve ser preservada com esforço consciente, guiado pelo Espírito, por meio do vínculo da paz. Essa postura revela maturidade espiritual e compromisso com a vida em comunidade. Versículos 4 e 6. Paulo lembra que há um só corpo e um só espírito, assim como uma só esperança para a qual todos foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, age por meio de todos e habita em todos. Essa declaração reforça que a diversidade existente na Igreja encontra sua harmonia na unidade que vem de Deus. Versículos 7 e 10. Cada pessoa recebeu graça conforme a medida concedida por Cristo. Paulo cita que ao subir às alturas, Cristo concedeu dons aos homens. Ele explica que aquele que subiu é o mesmo que desceu às regiões mais baixas da terra, a fim de encher todas as coisas. Isso revela que os dons espirituais têm origem no sacrifício e na vitória de Cristo. Versículos 11 e 13. Cristo concedeu diferentes ministérios à igreja: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses dons existem para preparar o povo de Deus para o serviço, edificar o corpo de Cristo e conduzir todos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. O objetivo final é alcançar maturidade espiritual, chegando à estatura da plenitude de Cristo. Versículos 14 e 16. Paulo explica que essa maturidade impede que os fiéis sejam como crianças levadas por qualquer vento de doutrina ou engano humano. Em vez disso, devem falar a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo bem ajustado cresce e se edifica em amor, à medida que cada parte realiza sua função. Versículos 17 e 19. Paulo adverte que os fiéis não devem mais viver como os que não conhecem a Deus, cuja mente está obscurecida e cujos corações estão endurecidos. Essas pessoas se entregaram à insensibilidade moral, praticando toda forma de impureza com avidez, afastando-se da vida que procede de Deus. Versículos 20 e 24.
Paulo afirma que os cristãos não aprenderam assim de Cristo. Eles foram ensinados a abandonar o velho modo de viver, corrompido por desejos enganosos, e a se renovar no espírito da mente. Devem revestir-se do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e santidade que procedem da verdade. Versículos 25 e 28. Ele então apresenta orientações práticas. Abandonar a mentira e falar a verdade. Controlar a ira para que não se transforme em pecado. Não dar lugar ao inimigo. Deixar o roubo e passar a trabalhar honestamente, para ter com que ajudar os necessitados. A fé verdadeira se manifesta em atitudes concretas. Versículos 29 e 32. Paulo conclui exortando que nenhuma palavra prejudicial saia da boca dos fiéis, mas apenas aquelas que edifiquem e transmitam graça. Ele alerta para não entristecer o Espírito Santo, com o qual foram selados para o dia da redenção. Por fim, chama todos a abandonarem amargura, ira e maldade e a viverem em bondade, compaixão e perdão, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios. Paz do Senhor. Este canal é um projeto bíblico dedicado à leitura fiel e completa da Palavra de Deus, para quem deseja ouvir, aprender e crescer espiritualmente. Se inscreva e caminhe conosco nesta jornada bíblica.